dia, bom dia. Hoje vamos continuar então no nosso capítulo 21, Contra a Cultura e Resistência, tá? Já falamos um pouquinho aí, né, sobre a década de 50, sobre os baby boomers, sobre o movimento beatnik e rock and roll, sobre o pacifismo, sobre o movimento dos hippies, sobre o feminismo, né? Sobre as situações ou, né, as formas de contracultura de uma época, tá? Era a motivação disso, né? Então, um choque entre o poder instituído e a luta pelos direitos. Falei já na última aula, falei no chat, eu volto a repetir de novo. Então, a década de 60, ela teve um aspecto cultural bem significativo em diversas partes do mundo. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas ainda estão indignadas, digamos assim, né, da situação que se vive, dos padrões que são impostos para a sociedade seguir e tal. E aí diferentes setores começam a mostrar ou a demonstrar, digamos assim, a insatisfação em relação a isso, né? Então a sociedade passa a questionar, né? Por que esse é o modelo que nós devemos seguir? Por que essa é a política que eu devo apoiar? Por que essa é a sociedade correta para a nossa época? Por que uma economia que exclui a maioria da população é a correta? Então, são esses movimentos que eu citei antes, eles vão surgindo a partir disso. E aí, nessa década de 60, o pacifismo, o feminismo e tal, eles foram movimentos que lutavam pelos direitos civis. Tá? Mas esses direitos civis, né, eles ganham mais destaque, né, em função do movimento negro nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, eles buscam, então, os afro-americanos, né, eles lutam pelo fim da segregação racial, tá? Que era algo bem antigo já e tal, mas só na década de 50 aí que as reivindicações, né, desses afro-americanos passam a tomar dimensões maiores, tá? O estopim, ou a gente já viu, o estopim da guerra, tal, né? Então, o que foi o tchum para começar mudar, né? Esses direitos civis, né, dos negros. Então, foi um episódio que aconteceu no Alabama, em 1955, quando Rosa Parks, tá, o nome dela é Parks, de casada já, que era uma militante da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Isso vocês têm na página 152, embaixo no rodapé ali. Aparece, né, fundada em 1909, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a luta por direitos civis e garantir a defesa dos negros que são presos injustamente. Tá? Então, ela decide não cumprir uma lei estadual, tá, que segregava os negros dentro dos ônibus, no transporte público, e que obrigava as pessoas a sentarem no fundo, os negros sentarem no fundo do ônibus. E caso o ônibus estivesse lotado, teria que levantar para dar lugar para uma pessoa branca, tá? Aí, ela não cedeu a um banco, ela era costureira, estava voltando para casa, pagou o passe lá, né, a passagem dela, igual todas as outras pessoas, extremamente cansada e tal. E ela não levanta para um branco sentar. Aí o motorista para o ônibus, tal, chama a polícia e ela acaba sendo presa, tá? Por ela não ter aceitado isso. Aí
ela acaba ganhando a conta e tudo que é coisa, né? Lógico, né? Era negra, então né? Mas esse fato dela, né, ter desrespeitado essa regra começa a, né, história em todo o estado do Alabama, todo mundo fica sabendo do episódio dela e tal. E 3 dias depois desse episódio, o que a população negra faz, né? Os negros, que era a maioria dos passageiros, eles começam a boicotar. Não andam mais com ônibus, vão a pé. Alguns que tinham carro, então se revezavam, né? Faziam umas vaquinhas, né? Dividiam carona e coisa nada e tal. Então começaram a protestar em relação a esse transporte público. E isso fez então que em 1956, né, depois de 381 dias de boicote a esse transporte público, a lei da segregação nos transportes públicos foi abolida em todo o país. Tá? Então teve aí, né, um ato dela, foi preso e tal, depois acabou pagando, né, a fiança, né, foi solta e tal, mas, né, graças a essa ação dela, né, um direito foi criado aí, foi derrubado, né? E tanto que no exercício 4, na página 153, aparece ela ali, ó, Rosa Parks sendo homenageada com a medalha de ouro do Congresso pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em 1999. Tá? Ela falece em outubro de 2005. Okay? Então aqui a gente vê já ela com bastante idade e tal, né? E depois ela acaba sendo reconhecida, né, na luta pelos direitos. Né? Que em 1964 foi promulgada essa lei dos direitos civis, né? E aqui em 1999, então, ela acaba sendo homenageada. Depois o texto cita que esse boicote, né, ele foi liderado por Martin Luther King Jr., tá? Não é o Martin Luther da igreja lá, do outro colégio, tá? Esse aqui é um militante né, que pregava aí a desobediência civil e reforçava a necessidade de lutar pela igualdade entre os cidadãos dos Estados Unidos, tá? Outro que ganhou bastante popularidade foi o Malcolm X, tá? Ele tinha um discurso mais duro e ele propõe que os negros reagissem de forma violenta à opressão, tá? E esse, Martin Luther King, ele fala sobre a desobediência civil, você ter essas ações, por exemplo, como ela fez, mas sem violência. Enquanto que o Malcolm X diz, não, nós temos que lutar pela nossa igualdade e, se necessário for, nós vamos agir com violência, tá? Então, a diferença desses dois militantes aí na luta pelos direitos civis. Tá? Surgiu também aí o Partido das Panteras Negras, tá? Eu acho que o material do 8º ano passado falou alguma coisinha sobre esse das Panteras Negras, tá? Também que é um movimento aí de igualdade, né, nos Estados Unidos, uma luta por direitos iguais. Eles têm lá os 10 pontos, né, sobre a condição de ser negro, né? 1900 e deixa eu só confirmar que hoje a aula que eu gravei para o 8º ano falava sobre as Panteras Negras. Foi um partido fundado em 1966, foi até 1982, tá? Ele seria lá um movimento Black Power e essas coisas, tá? Então, eles vão, né, lutando por direitos civis, que esses direitos, além de serem conquistados, deveriam ser respeitados, tá? Foram conquistados, então, e esses dois líderes, tanto Malcolm X como o Martin Luther King, eles acabam sendo mortos, assassinados, tá? E isso vai desencadear, então, um movimento maior ainda, né? Um protesto em vários países e tal, contra essas leis segregacionistas
nos Estados Unidos. Tá? No Você é Historiador, está falando sobre a diferença tanto do Martin Luther quanto do Malcolm X, tá? Que tem os dois textos, um texto de cada um deles, e você tem que mencionar, né, qual era a visão de cada um deles, tá? E qual seria a solução que cada um pensa e como deveria ser resolvido isso. Aí a prof já deu as dicas aí, né, no comecinho agora. O livro ainda vai citar sobre o ano de 1968, tá? O ano em que o mundo pegou fogo. Então, a década de 60 tinha sido bem aí, né, turbulenta já, mas o ano de 1968 foi o mais agitado de todos aí da década de 60, tá? Então, um período de várias rebeliões, de vários protestos, de várias, né, contestações. E aí, essa população aí que estava descontente e tal, né, o livro acaba apresentando dois exemplos aqui. Paris, maio de 1968, e Praga, agosto de 1968. Dois exemplos aí, né, que o autor destacou que ocorreram em plena Guerra Fria, tá? Esse de Paris de 1968, então, aparece do ladinho ali manifestantes em maio de 1968 em Paris. Tá? São estudantes que vão exigir aí mudanças, né, na universidade, que eles consideram já muito ultrapassado, a forma como a universidade estava... como é que eu vou dizer? Era uma instituição arcaica e tal, né? E aí eles vão tomar as ruas, tá, da cidade, eles colocam barricadas para evitar, né, que a polícia consiga avançar sobre eles e tal. E muitos professores intelectuais vão acabar apoiando esse movimento desses estudantes, né? E o lema que eles usam é proibido proibir e sejam realistas, peçam o impossível. Tá? Então, eles pichavam isso nas ruas e tal coisa. E, ao mesmo tempo, teve uma greve, então, geral aí, né, que paralisou a economia. E, com isso, o que o presidente vai fazer? Não tem outra opção, ele acaba cedendo aí, né? Teve que negociar tanto com os estudantes quanto com os trabalhadores, cedendo algumas reivindicações. Já no exemplo de Praga, né, as manifestações não se limitaram aos estudantes e aos operários, diversas pessoas, diversas faixas etárias aí, né, diversas profissões saíram para as ruas para defender uma abertura, né, democrática aí da ex-Tchecoslováquia, em apoio, né, a Alexander Dubček, o governante que tinha chegado ao poder no início daquele ano, tá? Esse governante, ele pertencia ao Partido Comunista da Tchecoslováquia, só que ele queria algo, ele estava propondo dar a esse comunismo uma face humana ao socialismo, tá? Então ele queria algumas coisas diferentes aí em relação, né? Ele queria algumas reformas, fim do unipartidarismo, liberdade de imprensa, liberdade de viagens para a Europa, né, ocidental, o fim da centralização do poder executivo, nessas coisas, tá? E aí isso ficou conhecido como essas propostas, né, como a Primavera de Praga. E isso acabou sendo bem acolhido pela população, tá? Mas como a União Soviética não queria perder, né, o controle do seu bloco, eles invadem Praga e, né, exigem lá que o governante permaneça, né, se mantenha submisso ao controle ditatorial, tá? Ou seja, é um movimento que não deu certo, mas valeu a tentativa. Assim como hoje em dia temos várias tentativas de mudanças. Beleza, pessoal? Até depois.